Um dos assuntos favoritos dos portugueses quando falam com estrangeiros é Portugal. Mas, porque não é possível manter uma conversa muito longa sobre o nosso domínio absoluto do mercado internacional da cortiça, sobre o último triunfo do Cristiano Ronaldo ou sobre a invenção revolucionária que foi a Via Verde, os portugueses também falam muitas vezes sobre a história do país, que é muito longa e é sempre um assunto fértil. Mas nem tudo o que os portugueses dizem sobre a história de Portugal está certo. Muitas das afirmações mais frequentes estão erradas. Aqui ficam algumas. 1. Os lusitanos são os antepassados diretos dos portugueses. É verdade que os lusitanos foram um povo que viveu no território que hoje é Portugal há mais de 2000 anos, mas não é verdade que sejam antepassados diretos dos portugueses modernos, porque também viviam numa parte de Espanha e porque nem todas as pessoas que viviam no território português atual eram lusitanos. Além disso, é difícil que um povo tão antigo possa ser antepassado direto de outro, quando existiram tantos outros povos a passar por aqui. Até podemos dizer que os inimigos dos lusitanos, os romanos, têm mais em comum com os portugueses modernos. Por exemplo, ainda falamos a língua deles, mais ou menos. 2. Dom Afonso Henriques bateu na mãe. Dizem-se várias coisas sobre o primeiro rei de Portugal. Uma das mais frequentes é que bateu na mãe, Dona Teresa. A verdade é que Dom Afonso e a sua mãe tinham opiniões políticas diferentes e se envolveram numa guerra. O filho venceu a mãe. Mas não há nenhum registro de alguma violência pessoal entre os dois. 3. O Império Colonial Português era enorme. É possível que já tenham visto este mapa do Império Colonial Português na sua máxima extensão. Impressionante, não é? Pois, impressionantemente exagerado. Apesar de não ser positivo que alguém se orgulhe da colonização, este mapa nem sequer é rigoroso. A parte pintada do mapa é só uma zona de influência e nunca houve ali nada além de fortes e postos comerciais. A ocupação de territórios só aconteceu séculos mais tarde e só nos países onde hoje ainda se fala português. 4. Em 1640, os portugueses restauraram a sua independência. Restauração da Independência é o nome oficial do feriado de 1 de dezembro, mas, na verdade, Portugal nunca deixou de ser oficialmente independente. Em 1580, o rei de Espanha, filho de uma princesa portuguesa, tornou-se também rei de Portugal, e os dois países passaram a ter o mesmo rei, apesar de continuarem independentes. Isto é só a teoria, claro. Na prática, é verdade que nos 60 anos seguintes Portugal perdeu muitos privilégios, mas não perdeu a independência. 5. Portugal foi o primeiro país do mundo a abolir a escravatura. Num país com tantas responsabilidades na escravatura transatlântica, muitos portugueses acreditam nisto porque, em 1761, o Marquês de Pombal proibiu a importação de escravos para Portugal continental. Claro que isto não significava que a escravatura estivesse abolida e continuou nas colónias durante muito tempo. A escravatura só foi abolida em Portugal em 1869, muito depois de outros países. 6. Salazar era fascista. O ditador português era, sem dúvida, um ditador, desprezava a democracia e manteve Portugal como um país pobre e atrasado, mas não era fascista. O fascismo era a ideologia de Mussolini e Hitler, por exemplo, e durante vários anos o regime do Estado Novo adotou elementos do fascismo, mas esses elementos perderam importância com o fim da Segunda Guerra Mundial. Alguns elementos, como a Organização Paramilitar Juvenil Mocidade Portuguesa, duraram até ao fim da ditadura. Se a história de Portugal é um assunto que vos interessa, vou começar a publicar textos sobre o assunto em português simples para apoiantes do Patreon e membros do canal. Estou à vossa espera. Agora,
podem usar estas informações para contradizer os portugueses. De certeza que eles vão ficar muito felizes. Um dos assuntos favoritos dos portugueses quando falam com estrangeiros é Portugal. Mas, porque não é possível manter uma conversa muito longa sobre o nosso domínio absoluto do mercado internacional da cortiça, sobre o último triunfo do Cristiano Ronaldo ou sobre a invenção revolucionária que foi a Via Verde, os portugueses também falam muitas vezes sobre a história do país, que é muito longa e é sempre um assunto fértil. Mas nem tudo o que os portugueses dizem sobre a história de Portugal está certo. Muitas das afirmações mais frequentes estão erradas. Aqui ficam algumas. 1. Os lusitanos são os antepassados diretos dos portugueses. É verdade que os lusitanos foram um povo que viveu no território que hoje é Portugal há mais de 2000 anos, mas não é verdade que sejam antepassados diretos dos portugueses modernos, porque também viviam numa parte de Espanha e porque nem todas as pessoas que viviam no território português atual eram lusitanos. Além disso, é difícil que um povo tão antigo possa ser antepassado direto de outro, quando existiram tantos outros povos a passar por aqui. Até podemos dizer que os inimigos dos lusitanos, os romanos, têm mais em comum com os portugueses modernos. Por exemplo, ainda falamos a língua deles, mais ou menos. 2. Dom Afonso Henriques bateu na mãe. Dizem-se várias coisas sobre o primeiro rei de Portugal. Uma das mais frequentes é que bateu na mãe, Dona Teresa. A verdade é que Dom Afonso e a sua mãe tinham opiniões políticas diferentes e se envolveram numa guerra. O filho venceu a mãe. Mas não há nenhum registro de alguma violência pessoal entre os dois. 3. O Império Colonial Português era enorme. É possível que já tenham visto este mapa do Império Colonial Português na sua máxima extensão. Impressionante, não é? Pois, impressionantemente exagerado. Apesar de não ser positivo que alguém se orgulhe da colonização, este mapa nem sequer é rigoroso. A parte pintada do mapa é só uma zona de influência e nunca houve ali nada além de fortes e postos comerciais. A ocupação de territórios só aconteceu séculos mais tarde e só nos países onde hoje ainda se fala português. 4. Em 1640, os portugueses restauraram a sua independência. Restauração da Independência é o nome oficial do feriado de 1 de dezembro, mas, na verdade, Portugal nunca deixou de ser oficialmente independente. Em 1580, o rei de Espanha, filho de uma princesa portuguesa, tornou-se também rei de Portugal, e os dois países passaram a ter o mesmo rei, apesar de continuarem independentes. Isto é só a teoria, claro. Na prática, é verdade que nos 60 anos seguintes Portugal perdeu muitos privilégios, mas não perdeu a independência. 5. Portugal foi o primeiro país do mundo a abolir a escravatura. Num país com tantas responsabilidades na escravatura transatlântica, muitos portugueses acreditam nisto porque, em 1761, o Marquês de Pombal proibiu a importação de escravos para Portugal continental. Claro que isto não significava que a escravatura estivesse abolida e continuou nas colónias durante muito tempo. A escravatura só foi abolida em Portugal em 1869, muito depois de outros países. 6. Salazar era fascista. O ditador português era, sem dúvida, um ditador, desprezava a democracia e manteve Portugal como um país pobre e atrasado, mas não era fascista. O fascismo era a ideologia de Mussolini e Hitler, por exemplo, e durante vários anos o regime do Estado Novo adotou elementos do fascismo, mas esses elementos perderam importância com o fim da Segunda Guerra Mundial. Alguns elementos, como a Organização Paramilitar Juvenil Mocidade Portuguesa, duraram até ao fim da ditadura. Se a história de Portugal é um assunto que vos interessa, vou começar a publicar textos sobre o assunto em português simples
para apoiantes do Patreon e membros do canal. Estou à vossa espera. Agora, podem usar estas informações para contradizer os portugueses. De certeza que eles vão ficar muito felizes. Um dos assuntos favoritos dos portugueses quando falam com estrangeiros é Portugal. Mas, porque não é possível manter uma conversa muito longa sobre o nosso domínio absoluto do mercado internacional da cortiça, sobre o último triunfo do Cristiano Ronaldo ou sobre a invenção revolucionária que foi a Via Verde, os portugueses também falam muitas vezes sobre a história do país, que é muito longa e é sempre um assunto fértil. Mas nem tudo o que os portugueses dizem sobre a história de Portugal está certo. Muitas das afirmações mais frequentes estão erradas. Aqui ficam algumas. 1. Os lusitanos são os antepassados diretos dos portugueses. É verdade que os lusitanos foram um povo que viveu no território que hoje é Portugal há mais de 2000 anos, mas não é verdade que sejam antepassados diretos dos portugueses modernos, porque também viviam numa parte de Espanha e porque nem todas as pessoas que viviam no território português atual eram lusitanos. Além disso, é difícil que um povo tão antigo possa ser antepassado direto de outro, quando existiram tantos outros povos a passar por aqui. Até podemos dizer que os inimigos dos lusitanos, os romanos, têm mais em comum com os portugueses modernos. Por exemplo, ainda falamos a língua deles, mais ou menos. 2. Dom Afonso Henriques bateu na mãe. Dizem-se várias coisas sobre o primeiro rei de Portugal. Uma das mais frequentes é que bateu na mãe, Dona Teresa. A verdade é que Dom Afonso e a sua mãe tinham opiniões políticas diferentes e se envolveram numa guerra. O filho venceu a mãe. Mas não há nenhum registro de alguma violência pessoal entre os dois. 3. O Império Colonial Português era enorme. É possível que já tenham visto este mapa do Império Colonial Português na sua máxima extensão. Impressionante, não é? Pois, impressionantemente exagerado. Apesar de não ser positivo que alguém se orgulhe da colonização, este mapa nem sequer é rigoroso. A parte pintada do mapa é só uma zona de influência e nunca houve ali nada além de fortes e postos comerciais. A ocupação de territórios só aconteceu séculos mais tarde e só nos países onde hoje ainda se fala português. 4. Em 1640, os portugueses restauraram a sua independência. Restauração da Independência é o nome oficial do feriado de 1 de dezembro, mas, na verdade, Portugal nunca deixou de ser oficialmente independente. Em 1580, o rei de Espanha, filho de uma princesa portuguesa, tornou-se também rei de Portugal, e os dois países passaram a ter o mesmo rei, apesar de continuarem independentes. Isto é só a teoria, claro. Na prática, é verdade que nos 60 anos seguintes Portugal perdeu muitos privilégios, mas não perdeu a independência. 5. Portugal foi o primeiro país do mundo a abolir a escravatura. Num país com tantas responsabilidades na escravatura transatlântica, muitos portugueses acreditam nisto porque, em 1761, o Marquês de Pombal proibiu a importação de escravos para Portugal continental. Claro que isto não significava que a escravatura estivesse abolida e continuou nas colónias durante muito tempo. A escravatura só foi abolida em Portugal em 1869, muito depois de outros países. 6. Salazar era fascista. O ditador português era, sem dúvida, um ditador, desprezava a democracia e manteve Portugal como um país pobre e atrasado, mas não era fascista. O fascismo era a ideologia de Mussolini e Hitler, por exemplo, e durante vários anos o regime do Estado Novo adotou elementos do fascismo, mas esses elementos perderam importância com o fim da Segunda Guerra Mundial. Alguns elementos,
como a organização paramilitar juvenil Mocidade Portuguesa duraram até ao fim da ditadura. Se a história de Portugal é um assunto que vos interessa, vou começar a publicar textos sobre o assunto em português simples para apoiantes do Patreon e membros do canal. Estou à vossa espera. Agora, podem usar estas informações para contradizer os portugueses. De certeza que eles vão ficar muito felizes. Por favor, subscrevam o canal, façam um like e ajudem-me a alimentar este ornitorrinco. Também dou aulas no italki e vendo material para aprender português. Os links estão na descrição. Não querem que o bicho passe fome, pois não?